vamos, nesse painel, a conjuntura estadual, trazer aqui o quadro que nós vivenciamos nesse momento, e a partir desse cenário que nós atuamos dentro da educação pública, na rede estadual e redes municipais, continuar então refletindo, sobre a nossa atuação na educação pública aqui no Estado e a nossa atuação também em todo o Brasil, pela representação que tem o Sintep. Eu quero saudar aqui minhas companheiras de direção, quero também saudar aqui a Iana e a Dalila, trazer nessa reflexão alguns elementos para preparar as nossas ações, os encaminhamentos das nossas lutas. Então, a ideia, companheiras e companheiros, para a nossa conversa, preparei aqui um roteiro com base na conjuntura que estamos vivendo nesses últimos meses, naquilo que foi a representação cultural da abertura aqui do nosso Congresso, fazendo a referência ao filme Agente Secreto, com as filmagens aqui no nosso estado e com toda a repercussão internacional e os prêmios que ganhou pelo mundo afora. Com essa conjuntura que também traz a relação política da corrupção, que ontem ouvimos bastante, Gessé de Souza, também baseado no filme, em um governo estadual que não... O governo federal de Bolsonaro, que acabou com o Ministério da Cultura, mas agora vai em busca de recursos irregulares para também garantir um filme dizendo que é cultura. Com base nessa boa ideia, com base nessa conjuntura cinematográfica que está colocada, eu tive a oportunidade de, na Telesul, um documentário que falava sobre a origem do Oscar, do prêmio que nós mobilizamos, lutamos aqui para tentar ganhar esse prêmio. Então, quando eu escutei na Telesul essa origem do Oscar, eu digo, vou utilizar essa primeira oportunidade que eu te falar sobre conjuntura, eu vou tratar disso, pensar sobre isso e essa repercussão que tem aqui para nós na educação básica. Então, para a conjuntura educacional de Pernambuco, o tema colocado para mim é sobre isso, na perspectiva também de um plano de educação que venha planejar as ações da educação para o futuro. Então, o Oscar, o documentário na Telesul falava os motivos de criação do Oscar. Ele foi criado em 1927, na perspectiva de divulgar, claro, promover a indústria cinematográfica, mas o prêmio foi criado para apaziguar conflitos trabalhistas, evitando que os profissionais de cinema Então, nesses motivos que está aí colocado, destacamos esses dois. Então, o prêmio do Oscar mobilizou bastante aqui em nosso país também este ano. Tinha a ideia de fazer o controle trabalhista. Os chefes de estudos buscavam a maneira de controlar os profissionais da área, evitar greves e a unificação das classes trabalhadoras do cinema. Então, a perspectiva de promover disputas entre os profissionais do cinema, aí o Oscar vem dividindo, frequentemente as opiniões e causando essas disputas, essas divergências. Então, quando ouvi isso, de imediato pensei na nossa situação aqui em Pernambuco. Pode ir passando. Pode ir lá. O que é que nós temos vivenciado aqui em Pernambuco e no Brasil
nessa perspectiva de governos neoliberais, de governos que tentam tirar efetivamente a nossa participação no processo da elaboração da política educacional. E aí temos os prêmios específicos e temos aqueles que participamos nacionalmente. Então, essa situação que nós vivenciamos no dia a dia. Aqui o governo de Pernambuco realiza a cerimônia do prêmio do IDEP 2024, em reconhecimento às melhores escolas da educação pública. Então, aqui, pegando essa lógica do prêmio do Oscar, criado para dividir a categoria, traz essa perspectiva de disputa entre as escolas. Fortemente aconteceu isso em outros estados, e aqui nós sabemos que o prêmio vai provocando internamente e nessa relação esse processo de disputas. Onde se tem duas escolas públicas próximas, chegamos ao absurdo de também fazer divulgação de notas do IDEP na perspectiva de atrair matrículas, de atrair estudantes. Então, aqui, um prêmio que traz disputas entre as escolas. Temos também o prêmio, que aí entra no contexto nacional, mas aqui é específico. O governo do estado reconhece os 50 melhores escolas do prêmio Escola Destaque do programa Criança Alfabetizada. Então, um prêmio, mais uma vez, para dividir a perspectiva do direito e da ação, enquanto o nosso cenário na conjuntura estadual, além das leituras que nós fizemos nas resoluções que estão aí no caderno, nós temos uma realidade de ainda ter 555 mil crianças na idade escolar fora da escola aqui em Pernambuco. Desse universo, entre 0 a 3 anos de idade, são 362 mil bebês, crianças, para uma governadora que se intitulou a governadora das creches. Nós fechamos, nesse censo educacional 2025, esse universo de 362 mil bebês com direito a estar na creche, mas não tem o acesso à creche. E quando verificamos os dados de quem tem acesso à creche, as famílias mais pobres têm a metade do acesso, 30%, enquanto as mais ricas, 60%, têm acesso à creche nesse processo no nosso estado. Com 4 ou 5 anos de idade, são 150 mil crianças fora da escola. E entre os 6 e 17 anos de idade, ensino fundamental e ensino médio, somos 43 mil jovens fora da escola. Esse estado que dá prêmios para a alfabetização é o mesmo que deixa de alfabetizar 34% das crianças ao término do 2º ano do ensino fundamental. Então, esse é o cenário colocado nesse processo de defasagem dentro da nossa conjuntura que está aí colocada. Ainda temos prêmios do Estado nesse processo, como também o próximo, que é no Dia dos Professores, o governo de Pernambuco realiza pagamento do BDE 2025, com investimento superior a 207 milhões, o bônus contempla mais de 36 mil vínculos da rede estadual. Vínculos de trabalhadoras e trabalhadores da educação da rede estadual é o dobro de 36 mil. Então, esse processo de disputa pelo BDE, que muitas vezes as companheiras e os companheiros nas escolas sempre perguntam quando vai sair, quando é que vai ser pago, sem entender tudo aquilo que foi conversado desde ontem, esse processo de disputa e de premiação para dividir a categoria, para colocar competição entre nós e esquecer o essencial. Aqui em Pernambuco, nessa conjuntura estadual, 56,4% das pessoas com 25 anos ou mais de idade não concluíram a educação básica. Mais da metade da população de Pernambuco não concluiu a educação básica e tem, em média, de anos de estudo 9,9.
68,5% da população pernambucana não tem o ensino médio completo. 68% da população. 82,4% da população pernambucana não tem o ensino superior completo. Então, nós que estamos aqui e que temos o ensino superior completo, participamos de 17,6% da população pernambucana. Então, esses dados, no meu entendimento, desde a fala do Gessé de Souza ontem, o que o professor Flávio trouxe para a gente hoje pela manhã, mostra as consequências desse processo, do direito à educação negado em nosso Estado. No processo da premiação aí colocada, também nos coloca um patamar muito complicado. Nós temos aqui, no universo completo de trabalhadores em educação, entre estados e o município, 34.015 professoras e professores que são concursados. Mas temos 34.670 que são contratos temporários. E mais 914 que são terceirizados. Pagam também de forma indevida e muitos desses temporários têm direito a receber o piso do magistério. É nesse cenário que nós entramos nessa disputa do processo de recursos de BDE, como prêmio colocado para o Estado. Pernambuco também recebe o selo ouro de compromisso nacional de alfabetização, onde não consegue alfabetizar 34% das suas crianças. E temos ainda prêmios individuais disputados nacionalmente, como aí os estudantes da rede estadual de Pernambuco conquistam o prêmio máximo das Olimpíadas Brasileiras de Tecnologia, além de prêmios também na área científicas ou de professores destacado. Professor da rede estadual vence prêmio Educador Nota 10, nesse processo de referência, e mais o prêmio na ciência e na tecnologia também. Estudantes, e até professor Paulo Freire, em Carnaíba, também no prêmio científico desse processo, e mais os professores aí, estudantes da rede estadual, que premiam jovens cientistas como prêmio estabelecido. Então, trago todos esses prêmios para dizer que aquilo que escutei e trouxe de reflexão do que vale um prêmio Oscar, desde lá do início, em 1927, para dividir a categoria, continua nessa mesma lógica, dentro de um sistema de educação que já avançou na sua legislação específica. A Lei Diretriz e Base da Educação Nacional diz que a educação deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E não é isso que nós observamos quando entramos nessas disputas de premiações colocadas o tempo todo para a área da educação, seja específica do Estado ou daquela que nós participamos no âmbito nacional. Por isso, tomar conhecimento dessa conjuntura, dessa situação real que nós vivemos aqui, onde dentro dessas condições que nós estamos lutando por escolas climatizadas. Ontem falei para vocês, 400 escolas sem acesso à água, sem acesso a esgoto. 39 mil estudantes que são afetados com a ausência desse equipamento. 74,2% das escolas não têm quadra esportivas. Metade das escolas públicas de Pernambuco, da rede estadual e municipais, diz que possui uma biblioteca. E aí depois teremos que verificar quais as condições dessa biblioteca. Então, essa falta de condições para a atuação da nossa categoria profissional tem um impacto, claro, negativo na formação e no aprendizado dos nossos estudantes. Alguns instrumentos são importantes para fazer o enfrentamento a essa situação. Por isso, a sugestão da gente trabalhar aqui
a conjuntura estadual e o Plano Nacional de Educação. É um instrumento que nós lutamos e batalhamos pela sua existência. Vocês ouviram ontem, quando o Gessé de Souza falou do processo histórico, que durante todo o período de 1500, lá para os anos de 1900, é que se deu o processo de alteração. Os pioneiros da educação em 1932 já apontavam a necessidade da existência de planos de educação, planejar a educação para a década. Conseguiram até colocar na Constituição Federal de 34, mas não durou nem 3 anos com os golpes históricos que o nosso país sofre em cada momento que nós tentamos avançar com os direitos da maioria desse povo. Depois disso, conquistamos 2 planos de educação que não foram implementados. E agora estamos tratando de um 3º plano, que é o Plano da Educação, Lei 15.388, de 2026, que vai até 2036. Então, nessa perspectiva, eu quero destacar para vocês que as diretrizes do Plano Nacional de Educação devem ser observadas nos planos decenais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse sentido, é importante, primeiro, a gente conhecer o conteúdo do Plano Nacional de Educação, levar esse plano para conhecimento e debate com a comunidade escolar e, com base nos seus objetivos, nas suas diretrizes, começar a pensar e organizar o nosso plano estadual. Entre as diretrizes para os planos do estado de Pernambuco e dos outros estados, destaco aqui 3. A centralidade do direito à educação, da qualidade, da equidade, da inclusão e da aprendizagem, respeitadas as especificidades e necessidades educacionais dos estudantes, como orientações para a formulação e a implementação das políticas educacionais. Diretrizes para o plano estadual, a promoção dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, do respeito à diversidade, da sustentabilidade socioambiental e do exercício pleno da cidadania, além da garantia de ambiente de aprendizado plural e do debate crítico de diferentes perspectivas. Então, tudo aquilo que se aponta como princípios, diretrizes, objetivos nos planos de educação, nós precisamos observar, estar atentos e atentas para que reflitam nas políticas que devem ser implementadas, efetivadas aqui no nosso Estado. Nesse sentido, o plano de educação também aponta a necessidade lá na lei, no seu artigo 6º, que os estados elaborem o seu plano estadual em consonância com o disposto nesse plano nacional. A elaboração tem que considerar essas diretrizes, esses princípios e o prazo, no máximo, de até 12 meses pela sua aprovação. Então, o trabalho que o Sintep tem aqui no Estado, dentro do Fórum Estadual de Educação, o Sintep, que já ajudou na coordenação do Fórum Estadual de Educação, tem que levar a tarefa de a gente avançar nesses próximos 12 meses pela criação, elaboração e aprovação do Plano Estadual de Educação e contribuir neste 1 ano e meio, porque ficou um prazo de 15 meses para que os municípios também possam criar os seus planos municipais de educação. Nesse processo, tem algumas tarefas que devem ser cumpridas pelo governo do Estado. Criar a comissão bipartite, que nós não fazemos parte, mas devemos acompanhar a sua existência e o seu trabalho, porque é esta comissão que tem o dever, a tarefa, com a ajuda do INEP, de garantir os dados reais que nós temos sobre a educação em nosso Estado. Para isso é importante que a gente faça o acompanhamento, faça o levantamento. O Ministério da Educação lançou um programa onde nós podemos acessar todos os dados do nosso município lá por esse programa.
Então, é importante acessar, conhecer a situação dos nossos municípios, identificar as defasagens, as dificuldades ou o que não foi atendido ainda como direito à educação nesse município, para que possa, de fato, ter elementos para dar um diagnóstico bem próximo da realidade local e produzir um planejamento que dê conta de sair do papel e de alterar a realidade educacional no município e nos estados. Então, são essas considerações que trago aqui para dar continuidade às nossas tarefas, aos nossos trabalhos. Ontem eu falei para vocês e repito, o que fizemos pela educação pública até agora foi muito comparado a décadas anteriores, mas ainda temos muito o que fazer, e precisamos identificar onde nos atacam para fazer o processo diferente. E há possibilidades de fazer diferente. O processo de organização dos fóruns municipais é um elemento de organização importante, mas também trabalhamos em cima de conteúdos que marquem a diferença de uma avaliação que venha no sentido de premiar, de dar prêmios, de escolher quem vai avançar nesse processo, contra aquela que tem a possibilidade de fazer uma ação formativa, coletiva, de crescimento de toda a comunidade escolar. É importante a gente avançar nesse processo. Por isso, boa luta para nós, bom trabalho e sigamos firmes naquilo que nós pretendemos e queremos. Uma educação de qualidade para todas as pessoas, da forma, do jeito que nós sonhamos. Obrigado, gente. Quero iniciar agradecendo o convite para estar com vocês aqui nesse espaço tão importante de organização da luta sindical, nesse espaço político tão importante, num momento tão significativo para o país, para a nossa sociedade. Agradeço esse convite em nome da atual presidente, professora Cíntia. Em nome dela, agradeço toda a diretoria do Sintep e quero manifestar também a satisfação de poder ter esse diálogo com aqueles que estão no cotidiano das nossas escolas, cuidando disso que o Heleno já começou a mostrar aqui, dessa tarefa tão árdua, mas tão significativa para o nosso desenvolvimento como seres humanos e como sociedade. Eu vou trazer, então, o tema do Sistema de Avaliação e Responsabilidade Docente, mas eu acho que, para falar desse tema, primeiro a gente precisa ver o contexto em que ele se insere. Em que contexto que as nossas escolas, os nossos estudantes, os nossos docentes estão sendo avaliados? Porque só dessa maneira a gente consegue compreender se esse modelo de avaliação ele é, de fato, adequado ao contexto, àquilo que a gente vive. A próxima, por favor. Então, nesse sentido, eu queria falar de como que o mundo está vendo hoje a questão docente, quando se refere à educação básica. Quer dizer, educação básica varia de termos de nomenclatura no mundo, mas aquilo que significa essa educação que é antes da universidade, essa educação que corresponde no Brasil às 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós estamos falando hoje no mundo de um possível apagão docente. O mundo inteiro está falando disso. A OCDE, a Unesco, os sindicatos globais de educação, a literatura educacional está alertando há muitos anos, há mais de uma década, de que da maneira como a questão docente está sendo levada, nós corremos o risco de não termos no futuro jovens dispostos a assumir a docência na educação básica, assumir esse lugar que hoje vocês assumem. Então, segundo dados internacionais, serão necessários 44 milhões de novos docentes até 2030 para cumprir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, aquele 4º objetivo dentre os 17 da Agenda 2030, que é o desenvolvimento da educação para todos, o direito à educação para todos. Mais da metade apenas para substituir quem deixa a carreira, quem se aposenta, quem falece. Então, esse é o quadro que a gente tem hoje. Na África subsaariana, que é
a pior situação, concentra 15 milhões desse total, de que a gente vai precisar até 2030. Na América Latina, nossa região, por sinal a região mais desigual do planeta, não é a mais pobre, mas é a mais desigual, faltarão cerca de 3,2 milhões de docentes. Isso é muito mais do que os docentes que nós temos hoje no Brasil na educação básica em exercício, que é algo em torno de 2 milhões e pouco. O que isso tem gerado? Turmas superlotadas, aumento da carga de trabalho, né, da carga laboral e, consequentemente, a precarização das condições de trabalho. Nós somos poucos para dar conta de uma demanda muito grande. Impacto negativo no aprendizado e nos sistemas de financiamento. Isso aqui é muito importante porque esse impacto negativo no aprendizado, ao invés de ser lido a partir desse dado, desses determinantes, não, ele é lido de outra maneira, a gente vai falar disso quando eu estiver falando do sistema de avaliação. Então, segundo esses relatórios globais, vejam que aqui eu trouxe quatro grandes estudos internacionais que dão conta dessa situação que eu falava. O próximo, por favor. Então, esse apagão de professores, nós também podemos perguntar, é apagão de professores ou é falta de atratividade para a carreira? Porque nós sabemos que uma carreira bem remunerada, ela atrai profissionais, não é verdade? Os mais antigos aqui da minha geração devem lembrar como é que era ser funcionário do Banco do Brasil. Todo mundo queria trabalhar no Banco do Brasil, ninguém queria ir para o Itaú, para o Bradesco, não, porque o Banco do Brasil tinha uma carreira muito valorizada. Tinha, essa carreira também já foi. Então, nós sabemos que uma carreira pouco valorizada não exerce atração sobre as novas gerações. O que explica essa baixa atratividade? A baixa remuneração, a sobrecarga de trabalho que gera desgaste físico e mental. Nós hoje temos muitos estudos no Brasil e no mundo sobre adoecimento docente. Sobretudo, o adoecimento mental docente, aumentou muito depois da pandemia. Nós estamos com dados de pesquisa no nosso INCT, no nosso grupo de pesquisa, que mostra como esses dados estão cada vez mais preocupantes. O adoecimento mental. Condições precárias de trabalho e de emprego, e eu vou falar dessas condições precárias de emprego, que é diferente das de trabalho. Não é? Uma coisa é o contrato que você tem para trabalhar e outra é as condições que são dadas para a realização da tarefa. A desvalorização e falta de reconhecimento social, moral e econômico. Foi-se o tempo que dizer que professor era algo que nos orgulhava, dizer eu sou professor. Né? A sociedade já valorizou muito mais essa profissão no passado. Assim como também hoje a gente vê muita piadinha em torno de ser professor, não é? Em geral, desfazendo muito da categoria. Não vamos nem entrar nos detalhes aqui. E do ponto de vista econômico, óbvio, né? Com salários que são pagos no Brasil, essa valorização fica a desejar. Baixa satisfação profissional, eu vou trazer um dado aqui que mostra para vocês o que explica isso. Baixa satisfação profissional, autonomia, está na índole da profissão docente, autonomia. Se a gente não tiver autonomia, nós não realizamos bem o nosso trabalho. E engajamento. A gente precisa estar engajado no trabalho. A gente, se não tem esse engajamento, não é só para dar aula, é para tudo que a gente faz na vida. O nosso sofrimento é muito maior e o produto do nosso trabalho é muito mais precário. Próximo. Então, falando das relações de emprego. No Brasil, nós temos tido, obrigada, uma tendência de crescimento nos contratos temporários de trabalho muito grande a partir dos anos 2000. Nós trouxemos aqui um intervalo menor, de 2021 a 2024, que mostra uma leve queda, mas assim mesmo é assustador. É quase metade, é basicamente metade dos professores em efetivo exercício hoje no Brasil não são efetivos. Apesar da nossa Constituição Federal dispor que a inserção na carreira
nas redes públicas de ensino deve se dar por contrato temporário, por concurso e não por contratos temporários. Ou seja, nossos professores deveriam ser, na sua grande maioria, efetivos. Os temporários só se justificariam em caso de licença maternidade, licença por motivo de saúde, aposentadoria não planejada. E não virou ao contrário, a exceção virou regra. É isso que a gente está vendo acontecer. A próxima. Então, aqueles números que estavam no gráfico, aqueles estão no mapa. Quanto mais verde, melhor a situação. Quanto mais vermelho, pior. Vejam como é que está distribuído. Os estados de Acre, Mato Grosso e Santa Catarina têm a pior situação hoje no Brasil. É quem mais tem professores temporários. Os que estão em verde escuro, como Bahia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Amazonas, têm a melhor situação. Quando estamos falando de rede estadual. Mas o problema é que no Brasil, a educação básica pública, ela se dá num regime de colaboração entre os entes federativos. Então, municípios e estados participam dessa gestão e são responsáveis por ela. Então, quando a gente olha o próximo gráfico, aqui são as redes municipais. Apesar também de ter tido um leve declínio, nós temos quase 63% de professores temporários em redes municipais no Brasil. Redes municipais, em geral, são responsáveis por educação infantil, a alfabetização, os anos iniciais do ensino fundamental. Quem não sabe que é aí que está a base da educação? É aí que os indivíduos se sentem ou não aptos a seguir uma carreira. Portanto, é uma franja, vamos dizer assim, muito importante de ser tomada em conta. E justamente esta base está nas mãos dos municípios, que são os entes mais frágeis do sistema federativo. Então, quando a gente olha o mapa, de novo a legenda é a mesma. Onde está verde é melhor, onde está vermelho é pior. Você percebe que há quase uma inversão? O Amazonas, que estava verdinho, lá em cima onde estava verdinho, agora está vermelho. E aqui embaixo, onde tinha muito vermelho, está verde. Então, isso quer dizer que não está bom para lado nenhum. Para resumir a história, porque não está bom para lado nenhum. Não é verdade? O próximo. Quais são as consequências disso que nós vamos chamar de vínculos precários de trabalho? Por que é precário? É precário porque esse professor, essa professora, se ele é contratado temporariamente, ele não sabe se em fevereiro do ano que vem ele continua trabalhando. O momento mais importante dele reunir a família, dele descansar no final do ano, passar o Natal, o Réveillon, é o momento mais tenso. Ele nem sabe se o contrato dele será renovado. Ele não tem as mesmas garantias que os professores efetivos. Então, a gente tem de chamar isso de contrato precário. Não é um contrato de qualidade, vamos dizer assim. Então, veja bem, quais são os problemas que a literatura, a pesquisa aponta nesse sentido? O primeiro problema, uma alta rotatividade profissional. Este ano a escola tem um coletivo, no ano que vem você não sabe se vai ser o mesmo, porque vai rodar, vai contratar outros temporários, vão vir as tais indicações políticas, vão vir outras variáveis que interferem, ou esse profissional resolve trabalhar em outro lugar, fazer outra coisa. Então, você tem uma alta rotatividade que não contribui para a estabilidade do coletivo escolar, e nós sabemos que a estabilidade do coletivo escolar é fundamental para a melhoria da aprendizagem. Tem pesquisas no mundo inteiro que mostram essa correlação. Segundo, enviesamento nos processos de seleção e alocação de profissionais. Já falei, né? Indicação política, amigo da diretora, por aí afora. Piores condições de trabalho e remuneração. Em geral, esse temporário ganha menos, não tem direito a uma série de benefícios que o efetivo tem, e, portanto, ele vai sempre ser um profissional mais ou menos de segunda categoria dentro da escola. Barreiras à participação em formação continuada. Nós temos vários programas que professor temporário não pode, que é feito para professor efetivo.
Fragilização da identidade profissional. Ele não sabe se ele vai continuar professor no ano que vem. Então, talvez ele resolva abrir um negócio, trabalhar num banco, enfim, procurar outra coisa para fazer. Dificuldades de sindicalização. Os sindicatos agora estão começando a organizar os temporários. Mas, por décadas, os temporários não eram representados nos sindicatos. Ameaça sobre a participação sindical e coletiva. Vocês sabem que, em momentos de greve, os professores temporários são muito mais suscetíveis que os professores efetivos, porque eles podem simplesmente ser dispensados. E restrições ao direito à licença médica e impactos à saúde. Nós temos uma série de estudos que mostram que o professor temporário, a princípio, pede menos licença, adoece menos, o que é uma grande mentira. É porque ele precisa do tal presentismo. Ele não pode, muitas vezes, repetir muitos atestados médicos, porque senão ele pode ser cortado no ano seguinte. Próximo. Então, para a gente resolver isso no Brasil e começar a falar assim, bom, então agora nós resolvemos todos os problemas, agora nós vamos avaliar. Né? Deveria ser assim. Um bom gestor público faria isso. Primeiro, ele resolver toda a situação objetiva, para depois dizer, agora eu vou avaliar. Então, para isso, a gente precisaria atingir, no mínimo, 90% de efetivos nas nossas redes públicas de ensino, de acordo com a nossa legislação. 277.500 professores efetivos só nas redes estaduais e quase 370 mil nas redes municipais de ensino. Ou seja, nós teríamos mais ou menos que contratar por concurso público como professor efetivo 650 mil pessoas. Não é? Não é uma tarefa pequena. Então, eu vou para o segundo aspecto que eu quero. Eu vou explorar 3 aspectos. Eu tirei aqui o sumário para economizar tempo. Eu vou explorar 3 aspectos e aí falar da avaliação. Então, quais são os fatores relacionados à satisfação docente? A pessoa, para trabalhar bem, para não adoecer com o seu trabalho, para exercer bem a sua tarefa, ela não precisa, não é de prova e uma arma atrás dela dizendo trabalha direito. Ela precisa ter satisfação no seu trabalho. Quando isso é compreendido, a maior parte dos problemas desaparecem. Ela não precisa de controle, ela não precisa ser controlada, ela precisa ter satisfação no trabalho. Isso aqui é um estudo estatístico que nós fizemos a partir de um survey, de uma enquete que foi realizada no Brasil, com mais de 10 mil professores, e depois nós fizemos algum tratamento estatístico e chegamos a esse desenho. O que é que mais tem correlação com a satisfação profissional do professor ou da professora? O grau de controle que ele tem sobre as atividades, qual que é a autonomia que ele tem para resolver o que ele ensina e como ele ensina. Inclusive, como ele cobra, como ele avalia aquilo que ele ensina. O desenvolvimento de atividades com colegas, os professores que trocam com seus pares, que reúnem com seus coletivos, que discutem os problemas com seus colegas, eles são muito mais satisfeitos no trabalho do que aquelas que seguem numa linha individual, de competição, né? Como o Heleno mostrou aí com os testes. Né? Ou seja, o trabalho coletivo ele faz bem a satisfação profissional. E, por fim, a percepção das condições da sala de aula. Quem já deu muita aula na vida, eu tenho 35 anos de magistério, sabe que uma sala com muito ruído, barulho externo, enfim, quando as coisas não estão funcionando, até as paredes, quando estão sujas, tudo isso interfere no ambiente da sala de aula. A gente precisa de um ambiente controlado, a gente precisa que aquele ambiente seja propício à boa realização do trabalho. Mas, para isso, a gente precisa garantir a infraestrutura escolar. E o Heleno já deu uns dados aqui de Pernambuco que são alarmantes, não é? Esses dados são alarmantes. Aqui são os dados do Brasil. Isso aqui também é um tratamento estatístico que a gente fez a partir dos dados do INEP, que é aquele dado que a gestão da escola informa para o INEP. Essa escola tem biblioteca? Tem. Essa escola tem quadra? Tem. Não tem.
Veja bem, esse dado não olha a qualidade, não olha a qualidade da biblioteca, não olha a qualidade do refeitório, ele só diz se tem ou se não tem. A gente está iniciando uma pesquisa agora no estado de Minas Gerais, onde a gente vai olhar a qualidade e dizer o que é uma biblioteca de qualidade e o que não é. Mas, por enquanto, o que a gente tem aqui é o que tem e o que não tem. Isso é Brasil. O melhor dado é esse aqui, ó, 78,51% tem espaços de alimentação escolar. Aí a gente pode pensar, é um dado, 78,5%. Isso quer dizer que 21,5% das nossas escolas, não tem espaço para as nossas crianças se alimentarem. É muito grave, a gente tem que ler esse dado ao contrário. É muito grave, porque qualquer escola de educação básica para funcionar deveria ter garantido um espaço de alimentação. As crianças não podem se educar com fome, elas não vão conseguir. E nós vivemos num país onde há uma desigualdade tão grande, onde há uma pobreza tão grande, que muitas das nossas crianças vão à escola, às vezes com fome. Vão à escola, às vezes, até para se alimentar. E a gente não pode passar um pano nisso, fingir que não é isso que nós vivemos. É isso, e nós somos um país de escola pública. Mais de 80% da matrícula em educação básica no Brasil é em instituições públicas. Portanto, a alimentação é fundamental. Para não falar de todos os dados, eu vou no de acessibilidade. Nós estamos falando de escola inclusiva, desde o final dos anos 80. Depois, então, da Conferência de Salamanca, isso virou regra no mundo. As escolas regulares devem ser escolas inclusivas. Elas devem tratar com cuidado as crianças PCD, os jovens, e elas devem incluir com condições dentro delas, dessas escolas regulares, esses estudantes, inclusive lutando contra a discriminação. O que a gente vê? Que apenas 32,5% das nossas escolas públicas dizem ser acessíveis, informam que tem acessibilidade. Mas, como eu disse, nós não fomos lá para ver se essa acessibilidade é rampa, é banheiro adaptado, enfim, é piso antiderrapante. Todas essas condições que incluem um conjunto de variáveis que dá conta da acessibilidade, precisa ser observado. Mas mesmo não sendo observada a qualidade, o dado é super preocupante. Nós estamos falando em menos de um terço das escolas no Brasil com acessibilidade. Aí agora, então, depois de ver esse contexto, com essas condições em que professoras e professores de educação básica estão trabalhando, a gente entra na discussão do sistema de avaliação da educação básica. No Brasil, desde a metade da década de 2000, que nós começamos a viver uma espécie de uma certa perseguição de uma qualidade, assim, algo que parece que está sempre aquela ideia da cenourinha do coelho, né? Uma cenourinha que puseram lá na frente, que é um número que reduz a qualidade a um número determinado, que é o tal do IDEB, né? Que é o índice de educação, o índice nacional de qualidade da educação, de desenvolvimento da educação básica, que foi uma metodologia, por sinal, uma metodologia muito frágil, muito criticada, porque ela é muito frágil, porque ela soma duas coisas que a gente não tem muito controle. Uma que é o resultado dos testes, sobre isso se tem maior controle, mas a outra variável que compõe essa categoria é o percurso escolar, o tempo que a pessoa está demorando, e isso ninguém tem controle sobre isso. Se o município resolver que não retém ninguém, ele melhora um pouquinho o IDEB dele. Se ele resolver que sim, que pode ter reprovação no Estado, ele pode piorar essa estatística. Então, o IDEB também não deixa de ser um estímulo para que não tenha mais reprovação, né? Para que a gente passe os meninos independente se o professor considera que ele está apto para enfrentar o ano seguinte. Quem vai levar pior com isso é essa pessoa, que no futuro não vai conseguir responder determinadas coisas porque não aprendeu lá na base. Então,
o IDEB acabou criando uma espécie de cultura da avaliação em torno de um número que foi se propagando pelo país, e os estados e municípios passaram a replicar essa cultura, né, esse sistema de avaliação, e passaram a ter, além do IDEB, os seus próprios sistemas de avaliação, o que é uma loucura. Quando a gente fala disso fora do Brasil, as pessoas têm dificuldade de entender. Mas eles fazem mais ou menos a mesma coisa 2, 3 vezes? Porque se eu pegar o município de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte tem sistema próprio, o estado de Minas tem sistema próprio e ainda faz o IDEB. E não é que eles avaliam coisas diferentes ou de maneira... Não, eles avaliam mais ou menos a mesma coisa. Português, matemática, ciências e por meio de testes. Então, não dá muito para a gente entender que esquizofrenia é essa da avaliação que foi tomando conta do sistema educacional brasileiro. Na minha opinião, provocou muitos problemas. A gente tem tido uma perda do ponto de vista de uma cultura escolar que está sendo perdida ano a ano, porque a gente está deixando de fazer certos procedimentos para perseguir a melhor nota no IDEB ou no IDEP, que vai nos fazer falta no futuro, ou talvez já esteja até nos fazendo falta. Bom, então em Pernambuco, rapidamente, porque vocês sabem isso mais do que eu, aqui tem o SAEP, aqui tem o IDEP, o Heleno já falou das premiações, aqui tem o BDE. Vocês viram a injustiça do BDE, quer dizer, ele pega um recurso público, não é do bolso da governadora ou da empresa Itaú, não, um recurso público, que deveria ser distribuído para todo mundo que está trabalhando na rede, e fala, não, eu vou premiar só aquele que deu a sorte de trabalhar numa escola que é bem avaliada. Por que eu estou falando que deu a sorte? Porque se tem uma coisa que a sociologia da educação ensinou para nós, ao longo de mais de 60 anos que a gente tem pesquisa sobre isso, é que o bom desempenho do estudante depende muito mais de onde ele está inserido socialmente do que da escola. Crianças nascidas em ambientes, por exemplo, com pais formados em educação superior, que sempre tiveram acesso a viagens, a livros em casa, bons filmes, essas crianças, elas dependem muito menos da escola do que uma criança nascida numa comunidade pobre, de pais analfabetos ou semi-analfabetos, que nunca tiveram muito acesso à cultura escrita. Isso, gente, a gente não precisa pesquisar muito, está por aí. O Bourdieu, o grande ensinamento do Pierre Bourdieu para a educação foi isso, num livro de 1964, que se chama Reprodução Social. Ele mostrava isso já com dados de pesquisa. Mas, os nossos gestores públicos fazem de surdo para isso, cego-surdo, só não são mudos, porque eles ignoram isso e preferem avaliar todas as escolas e todos os estudantes como se eles tivessem as mesmas condições. O princípio republicano de escola pública diz o seguinte, que para eu considerar que uma escola é republicana, eu tenho que oferecer as mesmas condições objetivas em qualquer canto do país. Uma escola republicana é isso. Eu não posso ter uma escola climatizada na zona sul de São Paulo, pública, obviamente, né? Com laboratórios, quadras esportivas cobertas, e depois ter uma escola no interior do Sergipe que funciona quase debaixo de uma árvore. Isso não é republicanismo. O princípio republicano é esse da igualdade, de oferecer igualmente as condições. Então, ao invés de fazer isso, o que a gente vê é tratarem todos no princípio republicano na hora de cobrar, ignorando as diferenças e as desigualdades que esse modelo embute. Aí nós realizamos uma pesquisa, já devo estar há pouco tempo, nós realizamos uma pesquisa entre 2022 e 2023 em toda a região Nordeste sobre os sistemas de avaliação.
nós pegamos os 9 estados do Nordeste, estudamos os sistemas de avaliação e classificamos esses estados em 3 diferentes grupos. Um grupo que tem alta responsabilização. O que é alta responsabilização? Que tem teste, que bonifica, que premia, que controla, que treina para o teste. Isso é alta responsabilização. Grupos que têm média responsabilização, às vezes até tem um sistema de avaliação, tem teste, mas não é tão dura a cobrança, não é esse resultado não é tão determinante no resultado das políticas. E um terceiro grupo, que é de baixa regulação. Esse de baixa regulação, às vezes nem sistema tem. Tinha, porque depois os 3 estados que nós identificamos depois foram desenvolvendo seus sistemas. Claro que pelo tempo aqui, e também eu acho que já falei dessa pesquisa em outro espaço para o Sintep, eu elegi falar só de Pernambuco e só dos resultados finais para ir terminando. Pernambuco, como vocês podem imaginar, ficou no grupo da alta regulação. Quais são os estados de alta regulação no Nordeste? Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esses 3 estados são os estados que mais investem em sistemas de avaliação. Então, nós encontramos uma associação estatística, né, que a gente está falando de associação estatística, entre a dependência administrativa e a política de responsabilização e o vínculo desses professoras. 87,4% dos docentes das escolas estaduais do contexto de baixa regulação, quando a gente está comparando com os de baixa regulação, são efetivos ou estatutários, enquanto apenas 56,1% dos de alta regulação. Ou seja, a gente já vê aí como que os estados de alta regulação cuidam menos dos contratos de trabalho. Tem contratos menos favoráveis de trabalho. Nas redes municipais, a taxa de efetivo dos estados de baixa regulação é de 68,9% e dos de alta regulação é de 58,7%. Ah, não, ainda tem mais um. Depois nós vimos uma associação entre a dependência administrativa e a quantidade de alunos por turma. Vocês já leram aí, não já? Posso passar para frente? Não? Então, vamos lá. Dos docentes da rede estadual de baixa regulação, né, onde o controle é menor, 50,5% possuem mais de 200 estudantes, enquanto os docentes da mesma rede, ou seja, de rede estadual, não da mesma rede lá, mas de estados de alta regulação, são 48,8% que possuem mais de 200 alunos. Em relação às redes municipais, o maior contingente de docentes dos estados de alta regulação são de quase 43%, que têm até 25 alunos, enquanto 29,6% dos docentes de baixa regulação possuem até 25 alunos e alunas. Qual que é a influência disso no cotidiano escolar? 77% dos docentes das escolas estaduais de alta regulação, como o caso de Pernambuco, percebem que a direção da escola recomenda o ajuste dos conteúdos ensinados em sala de aula e nas escolas estaduais de baixa regulação, apenas 44%. Prestem bem atenção nisso, porque a gente fala muito de gestão democrática, mas hoje o que os nossos gestores escolares mais têm feito é tentar responder a metas que eles contratam com os estados. E aí eles ficam ali, ó, eles é que exercem o papel de ficar em cima das professoras, dos professores, dizendo, tem de treinar os meninos têm de ir bem, a escola tem de fazer bonito. 46,9% dos docentes das redes estaduais e 54,7% da rede municipal de baixa regulação observam frequentemente a recomendação do treino dos alunos para os testes. Percebe a diferença? Aquela coisa de, ao invés de dar aula, ficar simulando provas que os meninos farão. Né? Os meninos e as meninas hoje têm feito mais provas, muitas vezes, do que aula. Não é? Claro que com algum exagero. Então, enquanto nas escolas de alta regulação, esse valor salta para 73% nas redes estaduais e 75% nas redes municipais.
84,4% das professoras e professores das municipais e 90,7%, quase 100%, das redes estaduais de alta regulação afirmam realizar atividade durante todo o ano de forma a preparar os seus estudantes para os exames. Quase 100% das escolas fazem simulados do IDEB, simulados de testes. 39,7% das docentes das redes estaduais e 27,6% das municipais de alta regulação identificam a utilização dos resultados das avaliações externas na premiação de professoras e professores com bom desempenho. Vejam bem, isso aqui é muito interessante. 70,4% dos respondentes consideram injusto a comparação de escolas com características diferentes. Aquilo que eu falava, a gente está comparando coisas que não são comparáveis. Eu não posso comparar os resultados do Colégio Pernambucano com os resultados de uma escola lá da Casa Amarela, na periferia de Casa Amarela. São coisas diferentes, a gente não pode comparar isso. Tem que olhar cada uma na sua especificidade. 58,1% consideram injusta a melhoria da remuneração de professores e professoras que trabalham nas escolas melhor avaliadas. Sei que isso não é uma discussão fácil, porque é bom receber um dinheirinho a mais no fim do ano, mas é importante a gente pensar que isso não é justo do ponto de vista republicano. Esses 35 milhões que o Heleno falava do BDE, ele deveria ser distribuído para todos e todas que estão nas escolas básicas públicas. Essa deve ser a nossa demanda. Essa é a última de conteúdo, juro. Então, ainda dos resultados da pesquisa, 54,5% das professoras e professores das redes estaduais de alta regulação, para elas, os resultados das avaliações externas influenciam muito a reputação da escola, já que nas escolas das redes estaduais, de baixa regulação, isso cai para 39,5%. Ou seja, quanto mais controlado você é, mais preocupado você é com a imagem que a sua escola tem. Se é uma escola boa ou má. Mas quem diz que é boa ou má é esse teste fraco que a gente acabou de falar, que não mede aquilo que precisa ser medido, que não avalia aquilo que precisa ser avaliado. Nas redes municipais, 52,3% dos docentes do sistema de alta regulação observam a influência dos resultados das avaliações na reputação das escolas, enquanto de baixa regulação, a porcentagem é de 47,4%. Para 63,8% dos professores e professoras das redes estaduais de alta responsabilização, é muito importante que seus estudantes se saiam bem nas avaliações externas. Eu quero chamar a atenção disso. Como que as professoras e os professores estão internalizando isso? Estão internalizando. Eu sei que o meu tempo já deve estar acabando, mas eu quero contar uma historinha rapidinho. Eu orientei há uns 10 anos atrás uma professora de educação infantil fantástica da rede municipal de Belo Horizonte, que alfabetizou muita gente que hoje, muitos já são adultos hoje, super bem nas suas carreiras. Ela sempre fez esse trabalho com uma paixão impressionante. Ela foi fazer doutorado comigo. E aí ela pegou o grupo de professoras alfabetizadoras que tinham recebido bolsa do PNAEC. Vocês lembram que é o PNAEC? Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Com que existe idade certa para as pessoas aprenderem as coisas? Né? A gente aprende até morrer e não existe idade certa, gente. Cada um aprende no seu tempo. E aí, o que ela percebeu na tese dela, o que a gente viu? Que as professoras alfabetizadoras iam alfabetizando super bem os seus estudantes. Quando veio o teste do PNAEC, o teste falava, não, esse menino não está bom, ele não está pronto. Isso provocava uma crise de identidade nessas alfabetizadoras. Os relatos das entrevistas, eu ficava impressionada. As professoras falaram, eu achando que eu estava fazendo super bem meu trabalho, e agora descobri que eu não sou tão boa como eu achava que era. Quer dizer, até que ponto
a nossa identidade profissional, a nossa confiança naquilo que a gente faz, depende da opinião externa. E depende de uma opinião externa que é cega, que a gente nem conhece direito, são consultores que às vezes nunca pisaram numa sala de aula, é que criam aqueles testes, é que vão dizer o que você deve ou não deve fazer. Portanto, este é um aspecto que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, muito. Até que ponto essas opiniões mexem na nossa cultura profissional, mexem na nossa confiança. Isso é algo que eu acho que vocês precisam trabalhar nos seus coletivos escolares, aqui no sindicato, para conversar a respeito disso. Enfim, aqui no final, é sobre, isso vocês já sabem, a valorização dos professores de português e matemática, e agora começa com os de ciência, porque são eles que, no final das contas, vão dar bônus ou não vão dar bônus para a escola. Então, isso também mexe na nossa cultura escolar, porque está criando uma hierarquia que é falsa. Essa hierarquia é falsa. Todas as disciplinas são importantes. Todas, todas. Se não fossem, elas não estariam no currículo. Elas não estariam. Portanto, desconfiem disso. Desconfiem disso. Isso não deve ser um valor para a gente continuar passando para frente. A próxima já está encerrando. Para terminar, então, eu queria trazer essa citação aqui de um texto nosso, que é: a avaliação da qualidade da educação básica deve considerar múltiplas dimensões. A gente não é contra a avaliação. É intrínseco da profissão docente. Todo mundo que ensina avalia. Como é que você sabe se o seu trabalho está sendo bem feito? Como é que você sabe se você está atingindo os objetivos? Avaliando. A avaliação faz parte da nossa profissão. Mas precisa ser em múltiplas dimensões, incluindo aquela relativa aos profissionais da educação, que eu acabei de mostrar, que abrange as condições de trabalho e emprego, sobretudo. Em que condições essa pessoa está exercendo a sua profissão. Nessa perspectiva, a qualidade da educação é multidimensional. Não é só o resultado da matemática, do português e da ciência. É multidimensional. Temos de pensar dentro dessa complexidade. Envolve, entre outros fatores, a estabilidade dos vínculos e a valorização profissional. Elementos que contribuem para a retenção e a satisfação docente. Muito obrigada. Eu vou trazer hoje aqui, então, um pouco dos dados de uma pesquisa que a gente vem realizando no Coletivo Redes, que é um grupo de pesquisa com mais de 30 pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e de alguns países da América Latina e dos Estados Unidos, e que está ligado ao INCT Gestrado, coordenado pela professora Dalila. Então, o que eu trago hoje aqui para vocês é também um pouco de uma provocação. Eu acho que esse é o espaço que nós, que estamos na universidade fazendo pesquisa, precisamos ter de diálogo com quem está na escola, né? Com quem está no sindicato. E nós estamos realizando, então, nessa provocação que me pediram para fazer aqui no sentido de pensar o conservadorismo, nós estamos realizando uma pesquisa sobre como esse discurso conservador tem feito sentido nas comunidades escolares. E é isso um pouco do que eu quero trazer aqui hoje para vocês, com alguns dados dessa pesquisa. Pode passar. Então, primeiro aqui, trazer que essa pesquisa que foi financiada pelo CNPq, ela termina no final desse ano e se intitula O Avanço Conservador na Educação, como comunidades escolares articulam discursos hegemônicos conservadores. Nós fizemos, no Brasil, entrevistas em 5 estados, em 5 cidades brasileiras aqui. Salvador, na Bahia, Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco, Brasília, no Distrito Federal, Florianópolis, em Santa Catarina, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Realizamos 100 entrevistas com gestões, familiares e docentes. E temos entrevistas também em 3 contextos internacionais, mas esses dados eu não vou trazer hoje aqui. Obrigada. Bom, então aqui eu quero trazer quais são os dados que aparecem nessa pesquisa de temas
que são aqueles mais polêmicos nas escolas de serem trabalhados. Então, a gente tem 252 excertos que falam de agenda antigênero, então, desses dados de que são questões analisadas aqui pela gente, que mostram essa preocupação com essa agenda antigênero na escola, que a gente está falando especialmente de questões ligadas a gênero e sexualidade, de debates que deixam de ser feitos na escola. A disciplina aparece como um tema muito importante, a centralidade da família, a qualidade, as questões étnico-raciais, segurança, doutrinação ideológica, resgate da ordem social, interferência religiosa, patriotismo e civismo e vigilância do trabalho docente. E aqui eu trago os excertos por categoria e tipo de entrevistado. Então, a gente tem os familiares, as gestões e os professores. Dentre os professores, o tema mais recorrente de preocupação é a agenda antigênero, tá? E a disciplina logo na sequência. Então, esses dois, eu vou tratar também da centralidade da família, mas especialmente esses três aqui são os que eu quero trazer hoje para a gente pensar juntos e juntas aqui algumas questões. Quem é que tá passando? Bom, aqui os excertos por categoria e por cidade. Vocês vejam que aonde mais aparece a questão da agenda antigênero é na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. E aparece porque tem uma organização forte de políticos de extrema-direita que trazem uma ideia de pânico moral, de que esses são assuntos que não podem ser trabalhados, e eu vou falar um pouquinho depois disso. Em Salvador, não, pode voltar, obrigada. Em Salvador aparece a questão da disciplina, tá? Florianópolis também há algo muito forte de centralidade da família. E vocês vejam que Jaboatão dos Guararapes está bastante dividido os temas, assim, não tem nenhum tema que seja mais forte que os demais, tá? A gente está esses dados são a primeira vez que eu estou apresentando eles é hoje aqui para vocês. Então, nós estamos trabalhando ainda nesses dados e a ideia é vocês também contribuírem nesse debate, por favor. Bom, e aí a gente vai falar primeiro de disciplina. Essa é uma questão que aparece muito central na pesquisa, tá? E a nossa hipótese é que isso apareça muito forte, porque hoje em dia, no cenário nacional, está muito difundida a ideia das escolas cívico-militares. Em cada cidade que nós fizemos as entrevistas, uma das escolas era cívico-militar. Então, nós fizemos em 3 escolas públicas, sendo uma delas militarizada. Então, aparece aqui um militarismo como resposta a essa realidade adversa, né? A indisciplina estudantil, as tecnologias e redes sociais, a ausência de vínculos, a precarização do trabalho docente é resolvida muitas vezes no imaginário dessas comunidades com a entrada dos militares nas escolas. Os ESINs, né, as escolas cívico-militares, trazendo a disciplina como requisito para a premiação, competitividade como motivador da disciplina e toca, obviamente, no que o Heleno e a Dalila já falaram, né? A centralidade das avaliações em larga escala faz com que uma ideia de qualidade não passe mais a ser só associada às avaliações, né, às métricas, mas também à disciplina. Porque o entendimento de que escolas mais disciplinadas são aquelas escolas que vão ter melhores resultados e, portanto, terão mais qualidade. Então, a qualidade passa a ser muito atrelada a isso, e isso é recorrente na fala de docentes. Depois, um reforço e manutenção de padrões sexistas e racistas, né? E aqui a gente já vê algumas similaridades com o contexto chileno, nas escolas que são católicas só para meninas lá, um controle rigoroso, especialmente dos corpos das meninas, né? E a disciplina militar como indicador dessa qualidade educacional. Então, muitas escolas vão trazer isso como algo que é importante para a ideia de qualidade. Então, aqui eu trago 2 falas de Florianópolis. Uma, quando uma mãe é questionada sobre a qualidade da educação da escola, a mãe de uma estudante de uma escola cívico-militar de Florianópolis responde: e quando veio os militares para cá, a escola deu um up.
tudo, disciplina, educação, tudo. A escola melhorou. Quando os militares vieram para cá, aí começou a melhorar, a reformar a escola, começou a fazer o ginásio. E a gente já tem pesquisas que mostram no Brasil de que o dinheiro que deveria ir para a educação pública é usado muitas vezes, inclusive o dinheiro do Fundeb, para pagar esses militares que estão nessas escolas, né? Então, ao invés de estar investindo na educação pública, se está pagando militares da reserva ou da ativa com o dinheiro do Fundeb, né? Hoje em dia, diz uma diretora de Florianópolis, as crianças vêm muito para a escola sem limite, né? Sem o básico necessário, né? Para que a gente consiga dar uma aula de qualidade. Então, aparece muito nas escolas também, por parte das direções e das docências, essa ideia da ausência da família, associada a uma ideia de indisciplina e logo da necessidade de inserção dessa disciplina por meio, muitas vezes, dos militares também. Então, o que a gente vê abaixo da superfície dessas falas é uma reprodução de preconceitos e violências através de normas de conduta, de abusos de poder e do silenciamento de perspectivas diversas. A qualidade que foi tratada aqui, né, anteriormente nas outras duas exposições do Heleno e da Dalila, vai ser esse conceito polissêmico. Então, ele vai trazer essa perspectiva neoliberal, que já foi amplamente abordada, né, especialmente pela Dalila aqui, dos resultados em testes padronizados, da suposta neutralidade, né, de resultados em o mercado de trabalho e o parâmetro da rede privada como sendo a rede que é da qualidade. Então, muitas vezes se referencia a rede privada como aquela que tem qualidade e não a escola pública. Mas vem também, junto com esse conceito neoliberal de qualidade, um conceito que vem aqui de uma perspectiva conservadora e militar, que vai trazer a qualidade como disciplina, né? Então, isso que eu vinha dizendo, a qualidade ela passa a ser quase um sinônimo de disciplina em muitas escolas, né? E de uma disciplina hierárquica, é desse tipo de disciplina que a gente está falando aqui. E uma suposta neutralidade contra aquilo que é chamado de doutrinação e da ideologia de gênero, né? E essa, então, uma perseguição contra os cristãos, que é algo que aparece bastante nas entrevistas também. E aí a gente tem uma outra categoria que atravessa as falas, que é a categoria da neutralidade. Então, o que a gente vê aqui? Que há uma subjetivação, né, por muitos professores e professoras e gestões da ideia de que a escola e o ensino precisam ser neutros, né? De uma suposta neutralidade, como se houvesse uma perspectiva de uma educação neutra. Quando a gente sabe que, desde uma perspectiva crítica, não existe uma educação neutra, né? Se eu opto por ser neutra e não falar de determinados temas, vamos falar, por exemplo, não falar das questões, né, dos direitos das mulheres, eu estou sendo a favor do status quo. Eu não estou sendo neutra nessa perspectiva, né? Então, não existe o ensino neutro. Mas o que a gente pode ver é que há uma subjetivação dos professores e das professoras, e, obviamente, a gente não está aqui falando de uma culpabilização docente, mas para entender, neste contexto de precarização, o quanto os professores e as professoras também precisam se proteger, né? Então, muitas vezes, a neutralidade e a autocensura também vem nessa perspectiva da proteção, e eu vou falar disso um pouquinho. Então, o docente não deve influenciar os estudantes com suas perspectivas ideológicas, e a escola não deve discutir temáticas consideradas polêmicas. Gênero e sexualidade, raça, diversidade religiosa, questões políticas e ou que suplantam o que é definido pela família. Então, também a ideia da família é muito importante aqui. Então, uma professora de uma escola municipal de Porto Alegre diz o seguinte: no ano passado, eu estava numa escola privada. Eu tinha um aluno que era neonazista. Eu nunca vi tanto absurdo na minha vida. Eu nunca disse nada. O professor não tem que se meter nesse tipo de questão. A questão é a família e a parte pedagógica da escola, não o professor. Então, a gente vê essa ideia da neutralidade passando aqui, vinculadas a várias temáticas, que eu vou trazer depois num dado de pesquisa. E aí a autocensura,
que também é outra questão muito forte que aparece aqui e que está em consonância com outras pesquisas, né? Especialmente, eu não sei se vocês tiveram acesso ao relatório do Observatório Nacional da Violência contra Educadores e Educadoras, que foi lançado no ano passado, que vai trazer do quanto essa autocensura tem feito parte do trabalho docente, né? O quanto a gente está subjetivando essa ideia. Então, a gente entende a autocensura como um efeito, uma consequência da atuação do ideário conservador sobre a escola e sobre os seus sujeitos, né? E aí se manifesta em relação a diversos pontos, ao trabalho com gênero e sexualidade, com questões étnico-raciais, com pautas religiosas, etc. E aí, aqui tem uma fala de uma escola de Brasília, de uma vice-gestora. A entrevistadora pergunta o seguinte: a escola já foi criticada pela forma como ela trata as questões de gênero e sexualidade? E a vice-diretora responde: teve uma vez e a gente prefere amplamente não fazer um evento, não cobrir um evento com essa temática. Porque a gente tem pais de todos, com todo tipo de pensamento. E a gente sabe que, às vezes, se a gente faz, vai dar um problema com os pais mais tradicionais. Então, assim, como na religiosidade, a gente prefere não entrar publicamente. A gente respeita no particular, defende. Tem professores que o tempo inteiro estão lutando por esses meninos. E aqui ela está se referindo a meninos que são homossexuais. Espera que eu me perdi aqui. Mas a gente não entra publicamente. Aí, por exemplo, o Grêmio Estudantil do Ensino Médio veio trazer esses dias que eles queriam fazer um evento aqui do Orgulho Gay e trazer gente de fora. E aí a direção se informou na regional e falou: é melhor não. Melhor não fazer, porque outros pais vão vir com tudo, entendeu? Vai vir denúncia em cima de denúncia. E aí a gente tem uma questão que é muito importante, eu acho que aqui é um debate que nós, educadores e educadoras, precisamos fazer, que é esse debate com as famílias. A gente trabalhou a vida inteira numa perspectiva de gestão democrática, né? De uma ideia da comunidade estar na escola. Contudo, a forma como essas famílias foram empoderadas pelos discursos conservadores atualmente criou uma dicotomia que é família versus escola, né? Então, a família não está, muitas vezes, presente no sentido da participação, mas sim está presente no controle e na ideia de vigilância, né? Que é muito empoderado por esse discurso do Escola Sem Partido, né? Que foi dizendo isso: olha, os professores e as professoras são doutrinadores, são usurpadores dos direitos da família, então a família tem que vigiar o que professores e professoras estão fazendo na escola. E é por isso que a gente tem esse clima de perseguição que vocês muitas vezes devem sentir nas escolas de vocês, ao atuarem, ao pensarem se vão trabalhar alguns temas polêmicos na escola ou não em decorrência dessas questões. Então, num discurso macropolítico, a gente vê essa ideia, né, da escola ensina e da família educa. Então, essa separação como se houvesse um ensino e uma educação. E nas comunidades escolares, a gente vê isso com duas vias. Uma ausência da família na escola, né? Então, que também tem a ver com todas essas questões de capitalismo, de escala 6x1. As famílias não podem estar presentes na escola em função dessas questões, mas isso muitas vezes é lido pelas gestões e pelos professores e as professoras como uma ausência que vai causar uma indisciplina por esse abandono da juventude. Então, tem em alguma medida uma inversão dessa lógica na escola, que é um pouco de pensar assim: bom, se a família não educa, a gente na escola precisa muitas vezes fazer essa educação e não se dedicar àquilo que seria só o que é do âmbito da escola, são os conteúdos escolares. Então, também há, em alguma medida, uma subjetivação desse discurso nesse sentido. E aí, aqui, eu trago duas falas. Uma de uma professora de uma escola municipal de Porto Alegre que diz: até que eu gostaria que os pais se preocupassem com isso. Que os pais chegassem: professor, o que você está ensinando com o meu filho? Mas simplesmente a impressão que dá é:
vou largar ele lá na escola. Eu gostaria, sinceramente, que tivesse esse engajamento dos pais. E aí a gestão diz, de uma outra escola, já teve comentários maldosos, já teve colocações tipo, mãe sentar na minha frente e dizer, eu não quero esse professor porque ele é gay. Então, aqui, as duas circunstâncias que eu estava falando para vocês, tanto uma perspectiva de ausência, que é trazida na primeira fala, quanto uma perspectiva de vigilância sobre o trabalho docente. Então, essa é uma categoria que aparece forte aqui, que é essa ideia de um modus operandi do conservadorismo nos ambientes escolares por meio da vigilância. Então, no discurso macropolítico, ataques sistemáticos e enfáticos às figuras dos professores e das professoras. Nas comunidades escolares, uma desconfiança, um monitoramento, um controle e vigilância em formas, às vezes, mais veladas e muito mais conectada a pautas morais sensíveis ao ideário conservador do que a performance ou prática dos e das professoras, né? Então, uma mãe de Florianópolis dizia assim, em relação às professoras da escola, elas não querem câmeras, elas alegam a tal liberdade de cátedra. Então, a gente só vai tirar o celular dessas crianças quando tiver câmeras aqui, porque a mãe está mandando, principalmente as crianças pequenas, a criança filmar, a criança gravar. Então, a gente vê que tem aqui em Florianópolis, na cidade de Florianópolis especificamente, uma organização forte. Existe um grupo no WhatsApp da cidade de Florianópolis chamado Pais Conservadores, que é justamente para circular essas denúncias e causar esse pânico moral. Então, olha só, esse dado que eu queria só, para finalizar, chamar a atenção, que é o seguinte. Em relação à autocensura, ou seja, o que na escola se deixa de falar é majoritariamente em relação à agenda antigênero. Então, a autocensura acontece especialmente sobre essa pauta, né? E especialmente sobre LGBTfobia. Então, aparece muito sobre não falando em relação a essas questões. E a neutralidade também passa a ser amplamente associada à agenda antigênero. Então, a gente tem aqui, a gente pode perceber que esse tema de gênero e sexualidade é aquele que tem sido mais amplamente atacado pelos discursos conservadores como aquilo que não deve ser trabalhado nas escolas. E a gente sabe também que esse avanço conservador, essa reação conservadora, ela ocorre porque muitos movimentos sociais LGBTQIAP+, tiveram lutas durante muitos anos para conquistarem o que conquistaram neste momento. Então, esses grupos conservadores reagem a essas questões para que se mantenha, mais uma vez, a ideia de status quo, né? Para que não mude, para que não sejam essas as pessoas que passem a ter direitos, né? Porque há um entendimento aqui desses grupos conservadores de que eles estão perdendo direitos, o que eles não veem é que, na verdade, o que se está perdendo é o que, historicamente, esses grupos têm como privilégio, né? Que é muito diferente de direito. Então, a ideia aqui dessa pesquisa, né, é a gente entender o que está acontecendo nas comunidades escolares mais conservadoras para poder interromper. Se a gente não entende, a gente não interrompe. A gente precisa compreender o que está acontecendo. O que está fazendo sentido para esses professores e professoras mais conservadoras, para essas famílias mais conservadoras, e como é que a gente pode interromper isso? A gente quer entender esse léxico conservador, né, esse vocabulário conservador, para explorar, apropriar e ampliar essa discussão entre todos e todas, né? Então, que vocês possam dizer, não, Iana, realmente, isso eu posso ver na minha escola, ou isso aqui a gente vê uma perspectiva diferente, e a gente poder ir ampliando essa discussão, né? No sentido de um convite à expansão da discussão e da resistência. Entendendo que a pesquisa ela também é uma ação política, né? A construção de ferramentas que nos fortalecem nas disputas por projetos educacionais emancipatórios. E aí eu deixo aqui para vocês o meu contato, para quem quiser, para a gente seguir o diálogo, e deixo também o Instagram
do nosso grupo de pesquisa, onde a gente costuma colocar indicações de leituras, os dados das pesquisas, né, os diálogos que a gente tem estabelecido também sobre as questões da pesquisa. Muito obrigada. Então, eu vou começar por essa última fala do Daniel, que eu acho que aí tem uma chave que é importante e que toca, por exemplo, em outras coisas que vocês trouxeram aqui, que está muito relacionado com a ideia do individualismo que apareceu especialmente ali na fala da Dara, né? Acho que entender, e é muito importante a gente se fortalecer nesses espaços como vocês estão aqui hoje, né? Porque a gente se encontra com as pessoas, a gente dialoga, a gente vê que a nossa experiência não é a única, né? E que tem mais pessoas que estão pensando e lutando como a gente. Então, acho que a luta é coletiva, né? A gente precisa se fortalecer na coletividade. E justamente o que vem dessas políticas conservadoras, neoliberais, gerenciais, que a gente falava aqui, é cada vez mais um individualismo, né? Tanto da sociedade quanto nós, enquanto professores e professoras, né? É nós na nossa sala de aula. É isso, por exemplo, que as avaliações em larga escala fazem com a gente. É nos empurrar para dentro da nossa sala de aula e colocar a qualidade vinculada ao sujeito. É a pessoa, é a professora que não tem qualidade, é o professor que não tem qualidade, ou é a escola, né? Tira do contexto. E isso tira da coletividade, isso nos enfraquece enquanto classe, né? Então, acho que esse espaço aqui é fundamental, e o espaço nas nossas escolas, que a gente possa fazer pequenos coletivos, né? A gente se fortalecer na troca com outros professores e professoras, né? Então, acho que isso também é de fundamental importância. E entender que algo que perpassou na fala de vocês aqui, acho que é fundamental a gente pensar quando a gente fala em conservadorismo, e quando a gente fala em políticas neoliberais e gerenciais, é que, ao fim e ao cabo, o que se traz nesse pressuposto é um ataque à escola pública, é um ataque à democracia, né? É isso que se está tentando desmantelar, tanto com essas políticas, né, sejam de avaliação, sejam de vigilância do trabalho docente, sejam de ataque aos professores e professoras, é dizer que tem pessoas que merecem estar na escola e outras não. Eu sempre me lembro de um discurso que teve do ex-presidente Bolsonaro, quando do lançamento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Ele disse em 2019, ele pergunta assim no discurso dele: qual é o problema da educação no Brasil? E ele responde: o problema é que democratizou-se a educação. Então, esses grupos, eles não têm problema de dizer que, para eles, a questão é que todos e todas estão na escola. E que esse não é um espaço de todos e todas. Então, essas políticas constantemente vão fazer o ataque a esses grupos que estão lá e que historicamente não estavam, né? Então, a gente tem que pensar essa conjuntura como esse ataque à democracia, né? E como a democracia também ela vai sendo atacada na perspectiva do individualismo. Porque a democracia também se faz no coletivo, se faz no diálogo, né? Se a gente não dialogar, a gente não tem uma perspectiva democrática. Então, acho que a luta é essa, né? É conseguir fazer, nem que seja nos pequenos coletivos, esse fortalecimento de professores e professoras que precisam, especialmente, estarem com uma saúde mental, né? Nesse sofrimento docente, que é também fruto desse individualismo, né? O quanto essa conjuntura individualista nos faz cada vez mais estar em sofrimento, estar com uma saúde mental que precisa de apoio aqui. E aí, só trazendo para finalizar um dado desse relatório que eu falava do Observatório Nacional da Violência contra Educadores e Educadoras, eles trouxeram vários dados interessantes, mas um deles mostra que professores e professoras que são perseguidos, eles encontram, especialmente nos seus pares, o acolhimento, né? E no sindicato. A importância do sindicato e do coletivo das escolas para esse acolhimento, né? Então, como é importante a gente ter espaços como esse aqui para poder se acolher. E um dado que é interessante, que toca
só para finalizar, nesse ano especialmente, é que os dados do observatório mostram que há um aumento da violência contra educadores e educadoras em anos eleitorais, porque são os anos que polarizam mais as disputas, né? E esse é um ano eleitoral, então que façamos a luta. Obrigada. Bom, eu também, como a Iana, tentei agrupar aqui em três blocos o que foi trazido em termos de assuntos. Eu começaria, então, com algumas reflexões que foram feitas em relação à questão da formação de professores. Ela foi um pouco marginal nas falas, mas ela é muito importante. Formação docente não faz milagre, não resolve todos os problemas. A gente sabe que sempre que a questão aperta para o lado do gestor público, ele acha que vai resolver o problema com algum programa de formação. Mas é uma variável importante. Importante porque no Brasil nós estamos precarizando paulatinamente a formação de professores. Vejam hoje a quantidade de pedagogos e licenciados que são formados em EAD. Acabou de sair o resultado do ENAD de professores e o desempenho dos formados em EAD é muito, muito abaixo dos professoras formados em cursos presenciais. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter, porque essa formação ela é fundamental para aquilo que vocês falaram tanto, que é o segundo bloco aqui que eu quero falar, que é sobre autonomia. Mas mais ainda, antes de falar da autonomia, porque nós estamos vivendo uma introdução acelerada da inteligência artificial no trabalho docente, na educação no geral, na sociedade brasileira no geral. Mas nós estamos vendo a IA, a inteligência artificial, substituir o trabalho intelectual, o trabalho do professor, e inclusive muitos programas, não temos tempo para falar disso aqui agora, mas muitos programas que estão na América Latina, financiados inclusive por organismos internacionais e agentes privados como bancos, para formar mediadores, tutores que vão substituir os professores, com a expectativa de que substituam os professores. Então, é muito importante a gente insistir nessa questão da dimensão da formação de professores bem formados, porque tem uma coisa que se chama confiança profissional. Tem um sociólogo muito importante chamado Anthony Giddens, que ele desenvolveu um conceito de sistema peritos, onde ele fala o seguinte, que a sociedade, a base de confiança na nossa sociedade está na profissão. A gente só vai no médico porque a gente confia que ele foi formado para cuidar da nossa saúde. Então, assim também é que as famílias procuram as escolas com seus filhos porque confiam que esses professores vão formar os seus filhos. E o professor, pelo seu lado, precisa ter confiança na sua profissionalidade, no conhecimento perito que ele tem, para improvisar, para ter autonomia. Se ele não tiver confiança nesse conhecimento, ele não faz isso. Uma das pessoas que falou aqui disse, eu faço isso porque ele faz isso porque ele passou no concurso público. Mas o problema é que ele não passou no concurso público. 50% eu mostrei aqui, não fez concurso público, ou porque ainda não fez, ou porque fez e não passou. E por que eu estou trazendo esse dado? Porque, ao mesmo tempo, eu concordo com uma outra intervenção que disse não há diferença entre do trabalho do professor efetivo com o trabalho do professor temporário. Mas é justamente nessa fragilidade do cara que não passou ainda no concurso é que reside a insegurança de dizer esses professores não são habilitados 100% para fazer o que fazem. Então, a gente precisa ter controle sobre eles. Eles são mal formados. Então, nós é que vamos dizer o que eles vão ensinar. E nós vamos controlar para ver se eles estão ensinando direitinho. E lá no final das contas, não é a escola que está sendo avaliada, nem o estudante. Na realidade, quem está sendo avaliado é o professor, a professora. É isso que está acontecendo nesse sistema. Então, para que a gente tenha o resgate desse controle da autonomia, que é tão importante para
não só para a satisfação profissional, mas importante também para a realização do seu trabalho da melhor maneira, inclusive para evitar o esvaziamento que foi comentado, a autorresponsabilização, porque diante desse sistema todo montado, eu acabo me autorresponsabilizando pelo resultado negativo da instituição escola lá na ponta. Esse sistema perverso, o tempo está acabando, ele me leva a me isolar no individualismo que eu preciso do sindicato, que eu preciso do coletivo. E os sindicatos no Brasil têm sido super importantes para frear um pouco essa gana pela avaliação padronizada. Aqui no Brasil não conseguiram fazer como no Chile, de premiar professores isoladamente, porque os sindicatos entraram na luta. Aqui se premia a escola, mas na realidade queriam premiar professores individualmente. Então, é muito importante que a gente tenha claro isso, porque essas bandeiras que foram trazidas aqui, de transformar o BDE em carreira e salário, buscar outros indicadores como o de infraestrutura, que a gente está desenvolvendo no INCT Gestrado, para depois oferecer para a sociedade e dizer, olha aqui, tem um outro indicador confiável, vamos olhar para outros indicadores? Tudo isso só vai dar certo na resistência, porque do outro lado, respondendo a uma pergunta que foi feita, existe uma indústria de avaliação, uma indústria ultra lucrativa que está lucrando em cima de vocês, em cima do trabalho de vocês, porque tem 3 décadas nesse país que uma mesma elite controla a reforma educacional. Ela mesma cria os problemas, ela mesma diz que vai criar soluções, e assim ela vai cada vez se enriquecendo mais, e a educação pública vai ficando cada vez mais precária. É uma pena que o tempo não nos permite mais, mas esse debate é muito complexo, e eu parabenizo mais uma vez o sindicato por colocá-lo no centro das discussões dentro de um congresso com a categoria. Muito obrigada e até a próxima. Quatro dias é pouco para refletir, né, sobre todas as nossas condições, sabemos disso, mas aqui é o espaço de formação e de reflexões, e levantamos alguns pontos também nesta mesa. As condições de trabalho, de estudos, os compromissos que devem ser assumidos por nós e pelos governantes, a questão de trazer a comunidade para marchar junto conosco, que estamos sem controlar as nossas ações na escola, e os processos, né, são amarrados e integrados para evitar que a gente fuja desse controle. E quanto ao financiamento para avaliações, a Dalila acabou de colocar. E muita gente ganha dinheiro público com estas avaliações. Tudo isso tem a ver também com o objeto dos prêmios. E muitas vezes esse setor privado está por trás disso, que é uma forma de buscar esses recursos públicos. Tudo isso são reflexões e ações de informação que nós tratamos aqui. E sabemos que para enfrentar isso, precisa de muita organização e mobilização. Este ano, espero que todos aqui tenham vivenciado a 27ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. 27ª. Há 27 anos atrás, a CNTE, no processo de organização para dialogar com a comunidade escolar, criou a primeira semana em defesa e promoção da educação pública em 1999. E esse engajamento nessa organização, nessa mobilização, eu posso afirmar que nos garantiu um Plano Nacional de Educação em 2001, Lula eleito em 2002, Profuncionário em 2005, Fundeb em 2007, Piso Salarial Profissional do Magistério em 2008 e a Conferência Nacional de Educação Básica. Emenda Constitucional 59 de 2009, que ampliou o financiamento da educação e o direito à educação. CONAI 2010 e criação do Fórum Nacional de Educação. PNE 2014, que na lei, no seu artigo 9º, garante outros indicadores para avaliar a educação básica em nosso país, que é o SINAEB, que nunca foi implementado. 2018, CONAP 2018, com a nossa resistência. 2020, Fundeb permanente
conquistado nas redes sociais, pelas redes sociais. Estávamos em pandemia. 2022, CONAP mais uma vez. 2024, CONAI extraordinária. 2025, conquistamos a lei do Sistema Nacional de Educação. E 2026, voltamos a conquistar o terceiro Plano Nacional de Educação. Fruto da participação de cada uma e de cada um, a partir do local de trabalho, como a Iana falou aqui, na mobilização, no convencimento, ocupando as ruas, ocupando as redes sociais. Por isso, nesse momento de reflexão e de debate, nós sempre perguntamos como atuar para barrar ainda o que nós não conseguimos barrar. É simplesmente dizer que o sindicato vai botar o pé na porta e dizer aqui não passa mais? Não é assim que funciona. Funciona com processo de mobilização. 27 anos de organização e de mobilização para ter conquistas nas leis. Mas queremos avançar para a implementação. E para isso a organização é fundamental. Companheiras e companheiros, a taxa de sindicalizado da classe trabalhadora aqui em Pernambuco é de 6,8%. 6,8%. O Sintep é grande, porque a taxa de filiação do Sintep beira 33%. Grande comparando com os demais trabalhadores, mas insuficiente para botar o pé na porta, porque tem 66% da nossa base que ainda não é filiada. Então, a filiação está sendo feita em cada local de trabalho. Todos e todas aqui andam com a ficha de filiação para trazer para dentro do sindicato e fazer a reflexão coletiva. Na sua escola, tem comissão sindical de base. Na sua escola, tem grêmio estudantil, tem associação de mães, pais ou responsáveis. Como funciona o conselho escolar na sua escola? É deliberativo, como determina a lei estadual e a lei federal? Foi instalado lá no seu bairro ou na sua regional o fórum de conselho escolar que nós conquistamos a lei da gestão democrática? No município que você mora ou no município que você trabalha, tem o Fórum Municipal de Educação? Muito obrigado e boa luta para nós.